Brasil, o vídeo de hoje está simplesmente sensacional e eu tenho certeza que você do outro lado vai chegar ao final desse vídeo com uma conclusão completamente diferente sobre Deus, a vida, o universo e tudo que nos cerca e essa mesma realidade que nós vivemos. Eu sei que muitas das minhas mensagens soam como duras, diretas demais, incômodas, mas a minha intenção é simples, a minha intenção é de urgência. Despertar você enquanto a casa pega fogo. Brasil, nós vivemos dias de caos. Não é exagero. É só você ligar a televisão, entrar nas redes sociais, ou você poderá caminhar até o hospital mais próximo de você. A humanidade sangra por todos os lados, doenças que não perdoam. Pragas que avançam, guerras que não cessam, tragédias que se repetem ao longo de anos. E no meio desse cenário, ainda nos dizem o seguinte: Deus está no controle, mas será? A mensagem de hoje será impactante, provocativa e filosófica, porque eu trarei uma crítica poderosa à ideia da existência de um Deus bom, justo e presente. Mas tudo isso é logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande poder contar com a sua presença. Eu quero aqui agradecer a você pela sua preferência, pela audiência que você dá ao canal Além da Fé, por isso muito obrigado pela credibilidade, pela confiabilidade que você dá a este canal. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Jason Ferrer, sim, eu sou o apresentador do canal Além da Fé e como eu disse para você, digo sempre, eu quero muito agradecer aqui a sua presença. Obrigado por você pelo menos parar para ouvir. Porque, Brasil, entenda bem, eu sei que nós desde pequeno, pela catequese, pela doutrinação, pelas convenções sociais, pela intuição, até mesmo por algumas deduções, somos tentados a crer que exista algum Deus por trás disso tudo. Inclusive, eu leio muito sobre esses assuntos, passo horas, dias lendo sobre esses assuntos. Inclusive, aqui, por exemplo, o do João Paulo Reis Braga, A Fé dos Ateus, né? Leio, tenho que ler. É um adversário? Como a crença em Darwin, da evolução, né? Como a crença em Darwin fez da evolução um dogma sagrado. Tenho que ler. Mas por um outro lado, eu preciso também Lawrence Krauss. Preciso entender que como um universo que veio do nada, né? Porque a criação sem criador. Aí você diz, Jason, mas vamos lá, qual a conclusão que você chega? Calma, veja, aqui eu preciso ler o William Lane Craig, eu tenho vários livros do Craig. Preciso estar lendo Deus, o cristianismo e a Bíblia, respostas às perguntas difíceis, eu preciso estar lendo sobre isso. Do outro lado, tem aqui o livro do Pirula, para poder entender um pouco mais sobre a questão da evolução. Aqui eu tenho Antividência, do nosso amigo, um adversário, mas é um amigo também, o Marcos Eberlin. Eu preciso estar lendo a Antievidência dele, como também o livro Fomos Planejados. Mas Jason, você está propagando o trabalho desses caras? Não, peraí, calma. Eu estou mostrando para vocês o que eu leio, certo? Então, assim, independente se é ou não um adversário, eu acho que é uma proposta que a gente precisa ler. O cara traz aqui em Fomos Planejados uma proposta, assim como, por exemplo, a grande história da evolução do Richard Dawkins. Então eu preciso estar lendo sobre tudo isso, o lado oposto da moeda. Mas qual a conclusão? Inclusive eu estava vendo aqui, como não posso deixar de ver, né? Estava olhando o debate. Tem um debate aqui entre, não sei se vai dar para ver aí, mas eu vou estender um pouco mais, o Felipe Jaime, né? E o Marcos Eberlin, tá vendo aqui? Pronto, eu acho que deu para ver agora, tá vendo aqui, ó? Pronto, eu preciso entender sobre esses assuntos, gente. Evolução, criação, o Big Bang, de onde viemos, isso é uma angústia que está dentro de nós. E eu não posso ser desonesto de olhar para a situação e dizer, não, eu prefiro somente ler Richard Dawkins.
ou Lawrence Krauss, ou ficar apenas com pirula. Nananina, não. Eu tenho que ser honesto o suficiente para entender o que há de propostas sobre o universo e qual o modelo que eu posso seguir que seja mais real, mais fiel à realidade. Você compreende, Brasil, o que eu estou falando? Quando a gente estuda tudo isso, ó, de cabo a rabo, lendo tudo isso aqui, tá vendo? Lendo. Mas qual é a evidência de um Criador? Nós não temos. O que é o Criador? Não sabemos. Quem é Deus? O que é Deus? Como Deus se revela? Não sabemos absolutamente nada. Então, vem a questão. Como que nós podemos, então, dizer que Deus criou todas as coisas? Mas qual Deus? De qual religião? Se todas as religiões, elas possuem seus antagonismos, possuem as suas contradições, possuem seus achismos e suas teologias que são completamente diferentes das outras religiões. Inclusive, dentro do cristianismo, nós temos denominações que não se batem. Por exemplo, aqui é cristão, tá? O livro de Mórmon. Isso aqui é cristianismo puro. Sabe o que acontece? Esse daqui também é cristianismo puro. Isso aqui também, deixa eu falar para você, é cristianismo puro. Kardec não nega a existência de Deus, do Espírito Santo e de Jesus, só tem uma visão diferente. Mas essas visões se contorcem. Só para você ter uma ideia, aqui, olha, nesse livro sagrado, que é a Bíblia Católica, a primeira Bíblia, tem 73 livros. Essa outra protestante tem 66. Cara, por favor, onde está essa revelação? Por que Deus brinca tanto de se esconder? Brasil, eu não tenho problema algum contra Deus, nenhum de alguma religião. Eu só brigo contra os fundamentalistas que tentam colocar isso, essas regras antigas, retrógradas e antiquadas, goela abaixo da sociedade, sem provar. São costumes que eles trazem de 3.000, 4.000 anos, que não nos interessa no século XXI, no ano 2025. Por exemplo, ontem, eu estive em um hospital, Brasil. Eu vi uma criança autista em crise. Você já viu uma criança autista em crise? Ela simplesmente gritava, se batia, se retorcia no chão do hospital, completamente dominada por um colapso sensorial. Aí o que acontece? Os olhos estavam arregalados, a angústia estampada, nenhum controle, nenhuma escolha aquela criança tem. E eu perguntei a mim mesmo na hora, estava com o livro na mão, estudando sobre livre-arbítrio. Onde está o livre-arbítrio dessa criança? Porque a vida dela é diferente da minha. Eu tive que me perguntar, Brasil, onde está o Deus de amor que permitiu que um ser humano nascesse assim, sem sequer ter a chance de escolher o seu próprio silêncio ou dominar o próprio comportamento, como várias síndromes, por exemplo, de pessoas por aí. Eu sou psicóloga e tenho Tourette. Por que eu estou dizendo isso? Pois está aparecendo cada vez mais casos de clientes que não sabiam que tinham Tourette, assim como eu. E ajudar pessoas que possuem o mesmo transtorno acaba ficando muito mais fácil. Durante muito tempo eu fui mal diagnosticada e instruída de como lidar com o transtorno e as comorbidades advindas dele, já que os tiques não acontecem toda hora. Sabe aquele teu amigo que pisca estranho, revira os olhos, faz barulhos estranhos com a garganta e contorce o nariz? Então, se a presença desses tiques estiverem presentes desde a infância, com duração mínima de 6 meses, é Tourette. Oi pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Thaís. Happy birthday! E eu sofro da síndrome de Tourette. Agora a gente vai falar um pouco sobre os tiques, né? Como eles são, como eles vêm. Então, começando pelo início. Happy birthday! Os meus tiques, eles são variados. Eu tenho, no caso, tiques complexos, tanto de fala quanto de... Happy birthday! Tanto de fala quanto de motores. Eu movimento muito a cabeça na hora de ter os tiques, reviro os olhos e tenho esses tiques de fala. Happy birthday! Eu tenho síndrome de Tourette. Ai, peida! Desculpa. E o que as pessoas mais...
peidei, seu gostoso. Desculpa. Talvez você me pergunte nos comentários, Jason, mas o que Deus tem a ver com tudo isso? Tudo! Porque é o Criador. Alguns desses teólogos, por exemplo, dizem o seguinte: Deus tem o seu propósito para tudo. Mas, cara, veja, eu saí do hospital, liguei a TV, estava lá Israel e o Irã se bombardeando. Crianças soterradas, civis carbonizados, e os dois lados dizem que tem Deus ao seu lado. Eu pergunto, que Deus é esse que assiste calado e quieto enquanto seus filhos se matam em seu nome? Deus está, Brasil, ao lado de quem? De quem mata mais? De quem reza melhor antes de apertar o botão do míssil? Onde Deus está, Brasil? E quando a minha cabeça estava simplesmente apertando, entrando em pane de todas essas leituras de noticiários da internet e noticiários na TV, aí surge a cereja podre do dia. Um noticiário mostrando o acidente com o Boeing 787 da Air India, com 247 mortos. Uma única pessoa sobrevive. E o que essa única pessoa disse? Agradeço aos deuses da Índia pelo meu livramento. Cara, isso é sério. Então Deus escolheu para salvar e abandonou todos os restantes 240 e poucos à morte. É isso mesmo, Brasil? Será que é dessa forma que as pessoas chamam de milagre? O camarada não presta atenção, cara, foram 240 e poucas pessoas e uma só sobreviveu, e ela não agradeceu ao Deus de Israel, ela não agradeceu a Jesus Cristo, ela não agradeceu ao Espírito Santo, à Virgem Maria. Ela agradeceu aos deuses da Índia, deuses que estavam com ela, com essa pessoa, com esse sobrevivente desde a sua infância. Doutrinação. Ele foi agradecer a Krishna, ao Deus Krishna, ao Senhor Krishna. Ele foi agradecer ao Senhor Brahma, ao Senhor Ganesha. Foi dessa forma. Então, se isso daí que as pessoas dizem chamar de milagre, eu prefiro chamar de estatística. ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी. हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी. Se é isso daí que as pessoas chamam de divindade, eu chamaria de silêncio. Eu acho que o silêncio ficaria muito mais nobre. A pessoa calar-se diante disso, porque não é possível, a falta de insensibilidade. 240 e poucas pessoas morreram e só eu sobrevivi a agradecer aos deuses. Cara, olha ao redor. Milhões oram todos os dias, igrejas lotadas, promessas feitas com lágrimas, e mesmo assim o câncer, o AVC, a bala perdida, o estupro, o infarto, tortura mental, o suicídio, abandono completo, a esquizofrenia, a fome. Aí, mas os crentes, sim, os crentes nos dizem, isso daí é um plano divino, isso daí é mistérios, isso é a pedagogia divina, isso é o fim dos tempos e a volta de Jesus. Quer dizer, eles não têm nada de novo para nos apresentar, exceto nos enrolar com esses pobres discursos e ganhar o nosso dinheiro vendendo livro, fazendo um tanto de coisa para lá e para cá. Mas a pergunta que não quer calar é essa: onde está esse Deus que dizem ouvir todas as coisas, Brasil? Será que ele ouve apenas os ricos? Será isso? Será que ele ouve apenas os sortudos da nossa vida social? Será que ele ouve apenas os escolhidos de algum clube espiritual VIP, como os legendários, que pagam R$ 81.590 para subir a um monte com outros homens e voltar mais conectado com a masculinidade e mais santo, mais santificado, mais regenerado por Deus e conectado com Ele? Se Deus é de fato amor, então algo está muito errado no nosso mundo. Se Deus existe e permite tudo isso, então ou Ele é cruel, ou é omisso, ou não existe. Então não faz sentido nós adorarmos um Deus que não existe, porque o mundo que vejo lá fora é o mundo que a ausência de Deus explica com perfeição. Veja, o mundo está tomado pelo caos, mas Deus é onipresente. Aí, se Deus é onipresente, ele não está lá, ele é aquela coisa. Tudo deve estar nele, como todas as folhas, por exemplo, tá aqui, ó. Como todas as folhas
todas as folhas, assim como todas as letras de um livro está aqui dentro, no livro. Nada está fora do livro. Então, se o caos existe em um Deus organizado, nós temos contradição. Como que a imperfeição pode existir no livro perfeito? Como que pode haver sujeira num livro completamente limpo? Como pode um livro estar sem letras se ele está recheado de letras ao mesmo tempo? Brasil, por favor. Como que a gente pode explicar isso logicamente? Como que nós podemos explicar toda essa ideia de mal sendo Deus um bom e sendo onipresente? Entenda, trabalhe com a onipresença de Deus. Essa ideia, Deus sendo onipresente e sendo luz. Pense numa luz onipresente. Aonde que haveria as trevas? Pense numa vida onipresente, onde existiria o oposto, a morte. Pense numa perfeição onipresente, onde existiria a imperfeição. Pense num Deus onipresente e uno, não existe outro além dele. Ao mesmo tempo, pense de onde veio o primeiro mal para inspirar, para entrar no coração de Lúcifer e fazê-lo pecar. Então, por favor, onde foi que Deus encontrou um Deus onipresente? Esse é o problema de Deus, é a onipresença dele, esse atributo. Quebrando esse atributo, tá tudo certo. Mas veja, onde foi que um Deus onipresente encontrou uma árvore do conhecimento do bem e do mal? E Deus disse, tá aqui, olha lá, olha o mal ali, ó. Vamos lá pegar o mal? Vamos lá, porque tá na Trindade, né? Vamos lá pegar o mal. Pegaram o mal e plantaram num jardim para o homem escolher. Ora, peraí, calma. E outra, pela onisciência, Deus sabia, não foi? Deus não sabia que o homem iria pecar? Ah, mas ele sabia o resultado do livre-arbítrio do homem. Tá, mas ele sabia o resultado. Se ele já sabia o resultado de antemão, então peraí, por que ele colocou aquela árvore lá? Ora, se eu sei que agora, eu pegando o meu carro, vou passar em determinado lugar e vou bater com o meu carro tendo perda total, né? E vou morrer, eu vou estragar com a vida das pessoas que estão ao meu redor, por que eu vou sair de casa? Porque não faz sentido. Entendeu mais ou menos? Então pensa comigo, Brasil, como seria o mundo se Deus realmente existisse? E se Deus fosse realmente bom, justo e presente? Esses caras aqui não explicam isso, Brasil. Entende? Então eles querem dizer que Deus existe. Tá bom, bacana. Tudo bem. Parabéns, é uma proposta muito boa, uma hipótese muito legal. Mas onde que teu Deus está? Podemos falar com o teu Deus para tirar todas as dúvidas? Não pode. Podemos conhecê-lo? Não pode. É só por um livro. Você só pode conhecer Deus através de um livro que foi adulterado, editado, subtraído, foi adicionado, um livro que sofreu mudanças, sofreu variações de textos, livro que levou vírgula, saiu ponto, entrou enxerto, saiu enxerto durante 2000 anos. Esse livro aqui vem sofrendo processo. Mas o Deus Todo-Poderoso, a anti-evidência de Marcos Eberlin, que diz que Deus existe, que a Terra tem 6.000 anos cravadinhos. Esse Deus não pode falar. Esse Deus não pode sequer se conectar. Esse Deus não pode sequer vir e apresentar-se e dizer: Jason, você está errado, meu filho. Olha eu aqui. Diante de todas as coisas que eu já apresentei para você, você pode olhar de um canto para o outro. Você vai ver que não existe uma evidência coerente a respeito da existência de Deus. Então, aqui, por exemplo, neste livro, Brasil, eu trago não é uma hipótese, mas é uma prova chocante. Jesus errou. Jesus se equivocou. Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Então, toda a estrutura do cristianismo cai por terra. Não existe mais nada. Tudo que esses pensadores, o que esses teólogos e mais teólogos aqui pensaram e construíram em 2000 anos. Este livro aqui, ó, tá vendo? Ele destrói todas essas propostas
em apenas 24 capítulos. E se você tiver coragem, Jason, eu preciso de coragem para ler esse livro. E você precisa ter estômago, cabeça, coerência, deixar um pouquinho de lado a fé e partir para aquilo que é real. Aqui você vai pegar a sua Bíblia, vai pegar a sua Bíblia do lado e vai pegar este livro e vai constatar que, de fato, Jesus mentiu. Cara, o meu problema não é contra Deus. Por favor, entenda isso. Eu não tenho problema nenhum contra Deus. O problema não é como Platão disse. A pessoa que não acredita em Deus, o problema dele é moral. Não. O meu problema é filosófico. O meu problema é teológico. O meu problema é a ausência real desse Deus que não pode se comunicar por milênios. Crianças, por exemplo, nasceram com autismo severo, sem compreender nem mesmo o próprio corpo. Aí eu pergunto, eu como uma pessoa descrente, tenho livre-arbítrio. Olha só, eu sou dominado por questões neurofisiológicos, biológicos, físicos, químicos, comportamentais, sociais e tenho livre-arbítrio. Olha que coisa impressionante. Como pode uma coisa dessa? Eu correspondo a comportamentos que o meu gene, tudo que já está no meu DNA predeterminado para mim, eu tenho que seguir aquilo certinho. Eu não tomo conta de nada dentro de mim. Eu não sei nem como é que meus intestinos funcionam. E eles não estão nem aí para querer me dizer como é que eles funcionam. Meu coração, eu não posso parar ou fazê-lo funcionar ou continuar da maneira como eu quero, não. Por favor, veja, é só você olhar para a realidade. Um pai enterraria o filho com um tiro perdido enquanto voltava da escola. E Deus, o Todo-Poderoso, diz, mas esse aí era meu plano. Meu plano era isso daí, deu certo, não foi? Então, peraí, o cara que atirou, o cara que mandou o tiro, ele é o culpado? Brasil, ele não é o culpado. Ele é uma pessoa que fez aquilo que é a vontade de Deus. Ele fez aquilo que estava coerente com a vontade de Deus. É uma questão de pensamento, de coerência, de coesão, é de lógica. Se Deus existisse e fosse bom, a justiça seria natural. Como o nascer do sol, por exemplo. O perdão não dependeria de um sacrifício sangrento numa cruz. Deus não precisaria esmagar um coitado de um judeu numa cruz e imolar esse bicho lá para que ele pudesse sangrar até a última gota para perdoar a humanidade. Quer dizer, olha o pensamento desse Deus, Brasil. Pensa pelo menos. O cara diz, eu coloquei uma árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim. O primeiro homem que eu fiz, ele pecou. Ele errou contra mim. Eu fiquei indignado com a humanidade. O que foi que eu fiz? Eu resetei a humanidade. Eu não mandei Jesus lá no início, não. Eu resetei a humanidade. Eu mandei um dilúvio para acabar com todo mundo. Mas ainda deixei a sementinha do mal para a vida continuar. Por que não acabou com todo mundo? Por que não acabou com Noé? Não, porque a historinha, ela precisa continuar, Brasil. O enredo, você não pode matar o vilão. Deus não pode matar o diabo. Deus não pode acabar com Satanás, porque a historinha, ela tem que continuar. Como é que eu vivo sem um vilão? E como é que eu vivo sem um mocinho? Não tem condições, Deus é um mocinho. Então Deus acabou com tudo, mas deixou algumas peças ainda. Mas mesmo ele, sabendo que vou acabar agora, mas depois, logo depois do dilúvio, vai começar tudo de novo. Então que Deus é esse? Que Deus é esse? Que inteligência é essa? Aí eu pergunto para esses homens, eu pergunto para esses caras, que inteligência é essa? Deus, meus senhores e senhoras, sabia ou não que após o dilúvio haveria pecado? Sim, ele sabia. Por que continuou? Por que não matou Noé? Por que não acabou com Cã, com Sem, com os seus filhos, com suas noras? Porque não acabou com tudo e ele estaria em paz. Ele nem precisaria sacrificar o filho dele. Mas não, ele foi lá e deixou tudo de novo. Aí começou a peste, a praga, isso. Porque parece que ele gosta disso, cara. Você vê que as histórias não batem, Brasil. Não bate, são histórias que precisam continuar para que esses teólogos possam comer nosso cérebro.
É só isso. Aí você vê que depois ele viu que a humanidade tinha crescido, aquela coisa toda. Aí começou o ser humano a criar uma torre, a Torre de Babel. Aí Deus foi lá e disse, não é possível. Criando uma torre, progresso entre os humanos, não quero progresso. Eu quero que eles fiquem nos meus pés, louvando, exaltando, matando bichos. É assim que eu quero. Eu não quero uma torre. Eu não quero o ser humano crescendo. Ele foi lá e destruiu tudo, acabou com tudo. Você está entendendo? E depois de tudo isso, ele mandou fogo em Sodoma, mandou fogo em Gomorra, acabou com todo mundo, mas deixou a sementinha, porque ele quer que continue o problema. Não dá para entender um Deus assim. Aí depois, no final de tudo, ele diz, olha, eu vou mandar agora o meu filho para morrer, para eu perdoar vocês. Para que eu possa perdoar, eu preciso de sangue. Onde é que tem sangue? Onde é que tem sangue? Eu quero sangue para perdoar vocês. Eu não aguento ver vocês. Eu não quero ver vocês. Eu quero ver sangue. Sangue. Mandou o cara. Aí eu pergunto, Jesus morreu, resolveu o problema? Então parece que está faltando inteligência da parte desse Deus e você do outro lado acreditando em tudo isso. Cara, se Deus existisse, a bondade não seria uma exceção. A paz não seria um milagre, Brasil. É só você pensar nisso. Mas este mundo é exatamente este mundo onde você está agora. Não é obra de um Deus justo. É obra de milhões, de bilhões de humanos tentando sobreviver em um planeta que é completamente hostil. Em guerras por fé, política, petróleo ou terra. E é dessa forma. É o resultado de leis naturais, de acidentes aleatórios, de um universo indiferente. Não pensa que o universo do qual o Deus bom criou prontinho para você, como diz aqui o Eberly. Ele diz, olha gente, Deus é maravilhoso, Deus criou todas as coisas prontinhas pra gente. Olha como é que Deus criou tudo. Agora sai do universo. Vai até ali para tu ver como é que o universo é hostil contigo. Parece que ele te odeia, mas não te odeia não. Ele só é indiferente, tanto faz você ser filho de Deus ou não. E aí vem algumas pessoas e diz assim, Deus criou o ser humano, a coroa da humanidade, do mundo, de tudo. Deus coroou o mundo com o ser humano e submeteu tudo ao ser humano. Será? Será? Então quer dizer que eu posso dar um flecheiro no mar e a toda a profundidade para falar com os peixes lá embaixo que sequer viram a luz do dia, porque eu sou um ser humano, eu sou filho de Deus. Eu posso fazer coisas maiores e melhores que as aves. Eu posso fazer coisas melhores que os peixes, que os mamíferos, que todos os seres, porque eu sou o superior de tudo. Que invenção é essa, cara? Enquanto continuarmos buscando soluções no céu, perderemos tempo de buscar o que está aqui na terra. Enquanto esperarmos por um milagre, a ciência, a empatia e a razão continuarão sendo desprezadas, Brasil. Abre os olhos. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito de todo o meu coração que você do outro lado tenha entendido perfeitamente o meu ponto de vista. Mas entenda bem uma coisa, definitivamente, cara, o meu papel aqui não é confortar, é provocar a sua mente para te levar a resultados poderosos. Eu não vim aqui para te dar fé, não é fé que eu quero passar para você. Eu vim para te dar dúvida, para que você questione. Somente aquelas pessoas que pensam de verdade são capazes de transformar o caos em uma consciência. O mundo que nós estamos não precisa de templos, não precisa de igrejas, não precisa de sinagogas, de mesquitas. Precisa de mais humanidade, não precisa de terreiros, precisa de consciência. Não carece de mais e mais promessas divinas, mas de ações reais que transformam a nossa sociedade. Por isso eu digo para você, cara, acorde enquanto há tempo. Questione essas bases todas que nós temos aqui ao nosso redor, observe e principalmente não aceite as respostas prontas quando o mundo, por exemplo, exige perguntas urgentes. Eu desejo a você um fortíssimo abraço e outra, tá aqui ó, o livro Porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Se Jesus mentiu, toda a ideia de Eberly, toda essa ideia aqui, tá vendo?
tudo que nós pensamos ou que os apologistas desenvolveram caem tudo por terra. Este livro, Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda, acaba com toda a fantasia cristã. Destrói tudo que pensamos sobre salvação, sobre pecado, céu, inferno, encarnação divina, milagres de Cristo ou milagres da igreja primitiva, até mesmo a sua ressurreição e ascensão aos céus. Isso quer dizer, a sua subida aos céus, principalmente a sua volta, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, a grande tribulação, tudo cai por terra. Jesus mentiu. Então acabou com o cristianismo, desmoronou o cristianismo de canto a canto, de cabo a rabo. Compre este livro, Brasil, que você vai se surpreender. Forte abraço, eu espero e te aguardo num próximo vídeo, Brasil. Até lá. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda, o que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, uma crítica contundente à escatologia cristã, neste livro eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história, a volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado, será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra o segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte, Jason, mas será que de fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar a sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte, venha e adquira o seu agora mesmo.